tudo mais uma vez, ela que é uma querida, a ginecologista a doutora Mariana Ala. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Prazer nosso. Muito bom. Doutora, então assim, isso que eu introduzi até para o pessoal entender termos, porque entender termos também é importante. Sim. Reposição hormonal ou modulação hormonal é a mesma coisa? Não necessariamente a mesma coisa, dependendo do conceito de idade da paciente que a gente está falando. Então, certo. Por exemplo, mas a gente pode usar, tá? Não está errado. Tá. Então, por exemplo, uma mulher que entra na menopausa e que tem a diminuição dos hormônios, você pode sim fazer a modulação e você também está fazendo a reposição. Perfeito. Ao passo que uma menina mais jovem, de repente, ela tem um desequilíbrio hormonal e aí a gente usando um hormônio, não que ela não tenha, mas que ele não está agindo da forma como a gente gostaria, em sintonia com os outros hormônios. Entendi. Então isso seria mais uma modulação hormonal. E não uma Os reposição. termos, Carol, acho que é o que menos importa. Eu acho que a gente tem que deixar claro os benefícios desse tratamento. Olha só que quem interessante. faz, quem não faz, né? Muito bom, doutora. Dúvidas. E olha, aproveitando que o público do Você Bonita é um público imenso, a gente vai falar de menopausa, mas as meninas mais jovens podem perguntar também, porque foi como a doutora acabou de dizer na introdução, existem mulheres que numa idade não esperada podem apresentar um desequilíbrio hormonal. A gente vai falar sobre isso. Vamos abrir então com uma primeira imagem que tem aqui os principais sintomas. Antes do videozinho, a gente vai falar um pouquinho da menopausa. É o primeiro PowerPoint que tem com dicas, inclusive, para as mulheres reconhecerem que elas estão no período. Tá aí, sintomas da menopausa, doutora. O que a gente pode destacar para iniciar o assunto? Quando a gente fala de menopausa, a gente sabe que menopausa é quando a gente já está 1 ano sem menstruação. Tá. Então esse é o principal sintoma que qualquer uma consegue detectar que está 1 ano sem menstruar. Perfeito. Né? E aí o que pode surgir, até 90% das mulheres, ondas de calor, que é muito desagradável, Carol. Acorda as mulheres à noite, elas têm desconforto, e aí elas ficam irritadas. E aí os outros sintomas, né? Então o cansaço, a diminuição da libido, fica sem vontade de namorar. Então acho que isso também. Claro, porque esse ressecamento vaginal também é comum? O ressecamento é muito comum. E aí você imagina, aquela mulher vai tentar ter uma relação e ela não consegue porque ela tem dor. Então os hormônios já estão diminuídos, ela já não tem muito libido e ainda tem dor, ela não vai querer namorar. E aí, coitado do marido também, né? Então a gente vai olhar para esse lado até para manter a união familiar. Isso né? também. Então esse momento é um momento que merece uma atenção e um alerta, porque a gente está falando não só desses sintomas femininos, mas o que isso causa numa relação, num casamento de tantos anos. Né? Exatamente. Insônia também? Insônia. Você imagina que você deita, você já está cansada, tenta dormir, no meio da noite você é acordada com uma onda de calor que sobe no pescoço, você transpira sem parar, aí você se cobre. Aí, de repente, aquele calor, você se descobre novamente. E isso vai a noite inteira. Então, assim, não tem uma qualidade boa de sono, você não entra no sono REM, que é aquele repousante que é quando a gente sonha. Então, no outro dia você está acabada, você está irritada, você está cansada, não tem pique para fazer mais nada. Olha só. Diminuição, então, da atenção e perda de memória e tristeza e depressão, que no final é a soma de tudo isso. Aí a pessoa, com tudo isso, a gente triste, sabe, né? Carol, que a diminuição da testosterona, todo mundo fala muito em libido, em massa muscular, que a maioria das pessoas sabem. Mas a queda da testosterona está muito envolvida, assim, com a depressão e com o déficit de cognição. Então, DHEA e testosterona estão envolvidos nisso. Então, ai meu Deus, eu não consigo lembrar das palavras, eu não consigo lembrar onde eu deixei a chave. Claro, a gente tem que afastar outras causas também. Perfeito. Mas uma queda desses hormônios vai provocar esses sintomas. Olha, então quem já se identificou, agora a gente vai para as nossas perguntas de consultório, que esse é o tema da pauta de hoje com a doutora Mariana, pelo seguinte. A primeira pergunta é a que eu imagino que a primeira, assim, né, quando você vai falar de reposição hormonal, mulherada já vai direto, mas doutora, o que é então a reposição hormonal? Para responder essa pergunta, selecionamos um vídeo muito legal. Vamos colocar o vídeo agora e você pode parar quando quiser. Combinado. Tá? Tem alguma coisa que você queira introduzir antes da gente falar do vídeo? Não, eu acho que a gente pode até para saber como funciona, né? Porque, da onde saem esses hormônios. Então, como é que é isso, né? Vamos lá, então, na íntegra, vamos rodar. Tá, o que a gente sabe é que a mulher produz mais de 30 tipos de hormônios diferentes, falando dos principais, né?
E a produção principal é do hormônio feminino, que é o estrogênio, que está sendo produzido aqui dentro dos óvulos. Então, a gente já nasce com uma quantidade de óvulos determinada, e aí esses óvulos vão produzindo, que são os folículos, os hormônios. Então, a gente tem aqui o hormônio saindo para todo o seu corpo e controlando de forma harmônica todos os outros órgãos, não só os órgãos sexuais, né? Que a gente está vendo aqui o útero, a parede vaginal, como a gente acabou de comentar, acaba o estrogênio, ela resseca. E aí ela tem rachaduras, a paciente vai tentar ter relação, ela não consegue, fica sem lubrificação. E aí acaba tendo até mais infecções, né? Porque está desprotegida essa mucosa. Então aumenta o risco de infecção. Por isso a reposição também vai ajudar. Então aí só mostrando, exemplificando a molécula do hormônio. Aí já a reposição, então como o hormônio age na mucosa, liberando o seu princípio ativo e entrando dentro de cada célula, para voltar essa lubrificação, para voltar uma boa umidade dessa região, para ela poder ter relação sexual. Olha só que interessante. A gente vai falar dos tipos e dos métodos, né, que a gente pode usar para essa reposição hormonal. Aqui foi um exemplo, parece um comprimido. Um comprimido intravaginal. Isso existe, pode ser dessa maneira. Existe comprimido, existe gel, existe creme e mesmo a reposição sistêmica, que é a principal que a gente vai falar, que é quando a gente usa no corpo, né, para ação no corpo inteiro e não só na mucosa vaginal. Então agora, respondida a pergunta e a gente viu como isso acontece, vamos para a próxima, que é uma pergunta séria, uma pergunta polêmica, porque essa é a segunda pergunta mais feita no consultório. Reposição hormonal causa câncer, doutora Mariana? Não causa, tá, Carol? Isso eu posso te afirmar com segurança. Reposição hormonal não causa o câncer, ele não é carcinogênico, mas ele pode sim fazer, uma pessoa que já tenha um câncer, de usar reposição hormonal, esse câncer pode crescer. Certo. E esse conceito precisa ficar muito claro. Por quê? A gente antigamente usava um hormônio que era derivado da urina das éguas prenhas, né? Que era um hormônio sintético. E o nosso corpo não reconhecia aquilo, tanto o progestágeno quanto o estrogênio. Era como se fosse um plástico no nosso organismo e que depois de 5 anos aumentou o risco de câncer. Hoje em dia, Carol, a gente usa um hormônio igualzinho que o corpo da mulher produz. Também sintético? Não. É um hormônio igualzinho que o nosso corpo produz. Se você quiser chegar aqui pertinho da mesa para explicar. Então, um exemplo que a gente trouxe aqui é esse hormônio na forma de gel, né? Então, a gente pode aplicar, coloca uma pequena quantidade na palma da mão, né? Claro, gente, isso com prescrição médica, tá? Não é para se automedicar. Porque tem a quantidade certa de hormônio. Tem a quantidade, a gente vai fazer as dosagens e o acompanhamento. E saber se não tem contraindicação, né, Carol? Não pode usar em pacientes que tenham tido câncer de mama, por exemplo. E que a gente vai chegar nessa pergunta também. Passou um pouquinho do creme, vai passar no antebraço, na face interna das coxas, dos braços, e aí isso vai ser absorvido pelo corpo inteiro. E aí o que eles descobriram depois, usando esse tipo de hormônio, que não é sintético, que o corpo reconhece como próprio, que é uma molécula igualzinha imitando a que nós produzimos, não houve o aumento de risco. Tem um estudo grande, feito por uma francesa brilhante, ela usou quase 100 mil mulheres. E aí, usando esse tipo de hormônio, ela percebeu que não aumentou o risco de câncer de mama. Olha que interessante. Isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente voltar a fazer a reposição e devolver qualidade de vida para essa mulher, né? Olha, e assim, a gente colocou essa pergunta logo no início, porque de fato é a discussão. Polêmico. É o que quando você vai conversar com uma mulher que não é médica, mas que já procurou uma reposição, a primeira coisa que ela diz, não, porque eu tenho medo de ter câncer. Não é? Exatamente. Então, a gente já colocou no início, que é para já colocar como certo ou errado tirar. Então, inclusive, Carol, eu vou aproveitar essa pergunta e vou complementar, que assim, a gente sabe que mulheres que fazem reposição têm 40% de proteção de câncer de intestino, que é um câncer que mata bastante também. A gente sempre fala do de mama, mas a gente não pode esquecer do de intestino. 40% de proteção, ela tem 30% menos chance de morrer de qualquer tipo de câncer. Entendi. E ainda tem uma redução de 25% na mortalidade geral dessa mulher. Olha, inclusive para prevenir até problemas cardiovasculares, redução de metade. Até a menopausa, a gente sabe que quem infarta mais, homem ou mulheres? Os homens. Porque as mulheres estão protegidas pelo estrogênio. Depois da menopausa, acabou o estrogênio, a gente infarta mais. Olha só, isso é um dado importante. Vamos colocar uma perguntinha do público? Tem perguntinha, Má?
Vamos colocar a perguntinha do público, então, que a pergunta de vocês é pergunta de consultório também. Olha lá. Um beijo pra Aline, que foto linda, arrasou. Beijo pra você. Toma anticoncepcional sem estrogênio. Isso pode ser prejudicial a longo prazo? Obrigada, beijo. Grande pergunta. Algumas perguntas, doutora, são polêmicas realmente, mas eu fico feliz porque o público do Você Bonita é um público que tá atento. E isso não tem preço, gente. Eu agradeço vocês pelas perguntas. Volto lá, toma anticoncepcional sem estrogênio, se isso pode ser prejudicial. Então vamos esclarecer. Hoje, os anticoncepcionais, eles têm progesterona e estrogênio. Exatamente, Carol. Então, assim, até trouxe um exemplo aqui de uma pílula anticoncepcional, que não deixa de ser uma reposição hormonal, né? Como a gente estava conversando, né? Então, a pílula é uma reposição hormonal, hein, gente? É uma forma. Exatamente. E a gente tem pílulas orais, tem anel, tem adesivo, tudo mais, que a maioria das pessoas já conhece, e tem com estrogênio e sem estrogênio. Qual é a questão do estrogênio na pílula? É o aumento do risco de trombose, que aumenta mesmo, em torno de 4 a 6 vezes. Existe esse aumento, então pessoas que têm predisposição não devem usar, tabagistas, obesas, sedentárias, histórico familiar, melhor ficar longe do estrogênio. Legal. Segunda coisa, diminuição da testosterona. Né? Então aumenta aí uma proteína que rouba toda a testosterona livre e a gente acaba tendo diminuição. Acabou a testosterona, pode ter diminuição de libido, diminuição de massa muscular, acúmulo de gordura, retenção de líquido. Então tem esse outro porém do estrogênio. Então o estrogênio, se a gente for colocar, estar sem ele tem muitas vantagens. Seria uma coisa muito boa. Agora, tem problema? Tem. Por quê? Quando uma pessoa toma um hormônio só com um progestágeno, continua sendo um hormônio sintético. Esse hormônio sintético pode trazer algumas implicações para o corpo também a longo prazo. Então, pode, em algumas mulheres, ter retenção de líquido, pode ter escapes, então aquela mulher que fica pingando o mês inteiro. Pode interferir até na sexualidade com problemas com a testosterona também, de uma outra maneira, mas pode. E tem mulheres que tomam e se adaptam bem. O que você considera, então, importante? Conversar com o médico e pôr na balança? Exatamente. Aí, hoje em dia, assim, o que eu tenho dado preferência, que eu tenho visto que tem menor implicação nos exames da paciente. O DIU, que é uma ótima escolha, pode ser o DIU de cobre ou o DIU medicado, que até a gente já trouxe aqui para dar um exemplo, né? Porque ele não tem o problema do estrogênio e a ação dele é essencialmente no colo uterino, no útero, sem ir para o resto do corpo. Que é a parte hormonal. Em grande quantidade, que é a parte hormonal. Bela pergunta, Aline. Então, converse com o seu ou sua ginecologista para colocar na balança o que vai valer mais a pena. Mas, doutora, olha, 100%, a resposta super objetiva. Vamos para a próxima pergunta de consultório, então. Olha lá o que a gente separou para vocês. Tive câncer de mama, posso fazer a reposição hormonal, doutora? Carol, não pode. Não pode. Não pode. Tem 2 estudos grandes feitos no mundo. Um, se eu não me engano, é da Escandinávia e o outro, eu não vou lembrar agora. Mas o que eles viram? Que algumas mulheres que tiveram câncer e fizeram a reposição, muitas ficaram muito bem, tiveram melhora da qualidade de vida, do sono e tudo mais, e não tiveram recidiva. Outras tiveram recidiva. Então, a gente não está autorizada ainda a usar para essas mulheres. Nesses casos, o que a gente recomenda? Fazer atividade física, fazer acupuntura, fazer o uso até de alguns antidepressivos que diminuem as ondas de calores. Existe até uma técnica, Carol, para quem tem muito calor e não melhora, que é um bloqueio que a gente faz próximo da nossa coluna vertebral de um gânglio com anestesia. É uma coisa mais nova. Que interessante. Para bloquear o centro do calor, Então, quem não tiver retorno, melhora dos sintomas com essas outras coisas que a gente falou, pode recorrer. Que legal, você faz? Não, ainda não. Isso normalmente é feito por anestesistas, né? Mas tem sido já estudado, então? Tem sido estudado no mundo. Olha, então quando você quiser trazer essa informação para o Você Bonita, está mais do que aberto. Então, quem já teve câncer de mama não pode fazer reposição hormonal e outro câncer? A maioria dos cânceres não. Então, câncer de intestino... é câncer de mama. Exatamente. A paciente que teve câncer de estômago, que teve um linfoma, que teve um melanoma, a grande maioria deles não contraindica a reposição hormonal, mas óbvio, isso vai ser uma análise do médico, né, junto com o paciente e do oncologista para saber se tem autorização. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta de consultório, então, e daqui a pouquinho mais pergunta do público, hein, gente? Vamos ver quem escreveu para... já vamos para a pergunta do público? Então vamos para a pergunta do público. Carlinha, beijo pra você. Vamos lá. Minha mãe não pode... Vamos lá.
Voltamos, e o que nós fizemos? Deixamos uma pergunta da querida, agora eu esqueci. Carla. Carlinha, vai vindo um monte de pergunta, eu vou ficando doida. Carlinha, um beijo pra você. Então ela pergunta, a minha mãe não pode mais fazer reposição hormonal porque a médica disse que já passou do tempo. Isso é verdade? Então agora, diretor, vamos colocar a nossa pergunta de consultório, que nós separamos, que tem relação com a pergunta da Carlinha. Ele já vai colocar. Doutora, e eu já digo qual é a pergunta. Tem idade limite para começar ou para terminar? É aquele fim, não posso mais fazer reposição? Não tem. Tá? Essa pergunta aí. Essa. Não Qual tem. é? A idade mínima e a idade limite? Não tem. Por que antes, para começar, o que a gente quer? Sempre iniciar o tratamento, de preferência, nos primeiros 5 a 10 anos de menopausa. Quanto antes a gente começar, mais benefícios para essa mulher. Então, ela entrou na menopausa com 50 anos, não é para esperar até os 60 para começar, é para começar o quanto antes. Tá legal. Agora, vamos supor que chega para mim uma mulher já de 60 anos, já está com menopausa há 10, 11 anos. Não vale a pena começar, Carol. Aí os riscos são maiores que os benefícios, então, nesse caso, a gente vai trabalhar com uma outra coisa e não com a reposição propriamente. Então, isso que foi dito pra mãe da Carla procede. Se tiver passado mais de 10 anos, tá? Agora, o que a gente sabe é que antigamente falava que podia fazer só 5 anos de reposição. Não é assim. Por que esses 5 anos? De onde saiu esse número, né? Porque depois de 5 aumentava o risco de câncer de mama. Com qual hormônio? Aquele sintético derivado da urina das éguas prenhas. Que eu brinco, o hormônio é muito bom pra égua, não é pra gente. Entendi. Então, vamos tentar usar igual que o nosso corpo produz. Perfeito. Aí, nesse caso, eu tenho pacientes de 78 anos fazendo reposição que estão ótimas. E não fala pra elas de parar que elas brigam com a gente, não tem porquê. E sempre fazendo acompanhamento médico, né? Não pode passar o hormônio e sumir e voltar dali 10 anos, que isso não funciona. Que é fundamental. Agora, vamos aproveitar esse gancho de idade mínima e idade limite. Vamos aqui para nossa mesinha. Quando a gente fala, então, de uma mulher jovem, que foi o que eu citei no início da nossa pauta, porque eu acho que quando a gente fala do público, então, da menopausa, é um esclarecimento. E para as mulheres jovens, eu acho que a gente pode ter uma outra linha também. Pode sim. Se uma mulher a partir dos 30 anos fizer todos os exames e ali, doutora, detectar, olha, a testosterona está no pé, como a gente pode dizer, tá lá embaixo, é um negócio horroroso. Aí você vai olhar a progesterona, menina, mas você está com... Eu já ouvi isso, né? De médico brincar, porque de certa forma tem que dar uma descontraída no momento e falar, nossa, mas você está com uma progesterona e tal, de uma pessoa de 70 anos. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Neste caso, é seguro uma modulação ou uma reposição hormonal? A primeira coisa é saber por que essa testosterona está baixa. Então não adianta chegar uma menina tomando anticoncepcional e falar, a testosterona está super baixa, vamos repor. Não. Se ela continuar tomando anticoncepcional, tiver tendo essa implicação nessa proteína que eu expliquei lá atrás, não adianta repor testosterona. Não vai funcionar. Se ela tirar a pílula, a testosterona vai voltar. Vai voltar ao normal. Agora vamos supor que ela não tome pílula e ela tá super cansada, sem libido, com sintomas da testosterona lá embaixo. A gente olha em alguns precursores da testosterona, como o DHEA, por exemplo. Então são outros hormônios que têm que ser analisados. E aí a gente pode sim fazer reposição de alguns desses hormônios, tentando sempre modular, de forma geral, alimentação, atividade física, sono, cigarro fica longe. Então, todas essas outras coisas, comer alimentos orgânicos, né? Isso faz diferença também? Faz, porque os agrotóxicos vão competir com os nossos hormônios. São os xenormônios, então eles competem e abaixam os nossos. Quando você começa a tratar essa menina, mesmo jovem, com alguns hormônios, tem melhora de TPM, tem melhora de cansaço. Olha só. Realmente vale a pena cuidar. Ganha mais massa muscular? Sem dúvida, vale a pena sim. Olha, que interessante. Então, meninas, para quem estava pensando nisso, quem se identificou com alguns sintomas e está numa faixa etária 30 anos, 40 anos, que é ainda distante dessa menopausa, mas tem sintomas parecidos, tá aí a resposta da doutora Maria. Muito bom. Vamos para uma próxima pergunta, então? Vamos ver. A próxima, vamos ver aqui. E essa é interessante. Reposição hormonal ajuda a fortalecer os ossos? Como é que é essa relação de reposição hormonal e os ossos? Ajuda sim, Carol. Ajuda? Ajuda e ajuda muito. A gente sabe que reposição hormonal hoje é a primeira linha para proteção óssea. Porque a gente entra na menopausa, cai a massa óssea e você vai perdendo ano a ano. Sabe, às vezes chega uma perda, colágeno também, né? A gente tá falando de osso, tem que lembrar da pele também. Então a gente sabe que a mulher entra na menopausa, perde 30% do colágeno nos 5 primeiros anos. Então ela chega, minha pele tá mais seca, tem um risco maior de ter fraturas. Nesse caso, a reposição hormonal é uma escolha, vai ajudar essa mulher e vale a pena fazer.
Pra fechar, doutora, era muito bom bater papo com ela, né? A diretora é maravilhosa. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu acho importante, que não tá aqui na nossa pergunta, mas que me veio à cabeça. A gente citou, então, de quem nunca teve o câncer para reposição hormonal. Citamos quem já teve, se pode ou não. Você comentou que não pode. E quem tem histórico familiar. Boa pergunta. Como é que é essa história? Ótima pergunta, Carol. E aí? Eu recebo muitas mulheres no consultório cheias de sintomas, precisando muito da reposição. Falam, mas eu não posso porque minha mãe teve câncer. Isso não é contraindicação. Olha tá? só. Isso não é contraindicação. Tá. A gente sabe que se a mãe teve câncer, é claro, você tem que examinar a mama dessa mulher, você tem que fazer todos os exames, de repente até fazer uma pesquisa genética, se ela tiver várias pessoas na família. Tá. E aí, se ela tiver essa alteração genética positiva, aí sim a gente fala, olha, pra você é melhor não fazer a reposição. Entendi. De repente até ela prefere retirar as mamas, como fez a Angelina Jolie. Que também hoje É uma solução e faz a reposição, que é o que a Angelina faz, né? Hoje ela faz a reposição hormonal para não ter esses sintomas, né? Então, e ela teve histórico familiar. E fez o exame, né? Fez o exame, deu positivo e falou, bom, já tirei meu risco, agora eu vou fazer reposição hormonal. Olha, e ela que faz. interessante. Então você vê que não é contraindicação. Então tem que conversar com o médico. Hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade da realização de muitos exames, né, doutora? É sim. Então, ouvir a opinião do médico, entender, juntar todas essas informações que a gente quer passar aqui com tanta credibilidade, com tanta segurança, porque é como eu sempre digo, eu fico muito feliz de estar aqui à frente do Você Bonita e com essa equipe maravilhosa, que aqui é uma possibilidade das pessoas entenderem o que muita informação não é dita nesse país, o que não é colocada. Então, tem aqui a segurança e um espaço para você tirar suas dúvidas de verdade. A gente tem um critério muito grande para trazer convidados. E, doutora Mariana, vocês já viram que com tanta segurança e com tanta credibilidade é muito legal ouvir suas respostas. Parabéns, doutora. Gostei muito, pauta linda. Gostoso, Quem Carol. quiser saber mais, pode acessar o site, que é Mariana Ala. O Ala é HALLA.com.br. Então, Mariana Ala, tudo junto, .com.br. Você já tá no Insta? Eu tô no Insta. Qual que é o Insta? Mariala. Mariala. Então entra lá, @Mariala. Siga a doutora, é legal, porque eu sei que vocês colocam dicas muito especiais. Volta logo. Volto. Adoro bater papo com você. Linda. Parabéns pela postura e pelas Obrigada. respostas. Até a Muito próxima. obrigada.